tarde. Hoje eu quero ensinar para vocês sobre os sinais de pontuação. Bom, os sinais de pontuação, eles servem para organizar a nossa fala, organizar a nossa escrita. Eles ajudam a compreender um texto. Então, um texto bem pontuado é muito mais fácil de entender. Bom, o primeiro ponto que eu vou explicar para vocês é o ponto final. Então, o ponto final, ele sempre fica no final de frases declarativas. Então, tem a declarativa afirmativa e a declarativa negativa, que é aquela que tem o não. Então, um exemplo aí, estou muito gripado, ponto final. Se fosse negativa, não estou muito gripado, e o ponto final também. Bom, o próximo ponto que eu vou explicar para vocês é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele indica uma expressão, um sentimento. Então, pode ser uma raiva, uma surpresa, um medo, uma alegria. Então, por exemplo, que susto! Depois a gente põe o ponto de exclamação. O ponto de interrogação, ele fica sempre no final de uma pergunta. Então, a gente já sabe que é uma pergunta, a gente já lê essa frase de forma diferente quando vê o ponto de interrogação lá no final. Então, olha aí o exemplo. Quantos anos você tem? É uma pergunta. Por isso, o ponto de interrogação fica lá no final da frase. Os dois pontos, ele é um ponto que fica antes de uma explicação, antes de uma enumeração, ou antes de uma fala. Então, olha esse exemplo. De repente, João teve uma ideia. 2 pontos. Então, na linha de baixo, nós vamos fazer um parágrafo, travessão, e aí o João, nós vamos escrever a fala do João, qual a ideia que ele teve. Bom, agora o próximo ponto que eu vou explicar para vocês é o travessão. Então, o travessão, ele está no início de uma fala. Então, quando ele aparece, quer dizer que tem uma pessoa que vai falar, né? Antes dele, a gente não pode esquecer do parágrafo, é aquele que a gente faz um dedinho, um espaço de um dedinho. Aí a gente faz o travessão e escreve a fala do personagem. Então, olha esse exemplo aí. Quanto você tirou na prova? Então, tá vendo o travessão que ele vem primeiro, que é para indicar uma fala de alguém. Agora eu quero explicar para vocês sobre a vírgula, que a vírgula é um ponto, um sinal de pontuação que indica datas. Então, por exemplo, toda vez que a gente vai escrever no caderno São Paulo, vírgula, 15 de junho de 2020. Então, na data a gente usa no endereço. Então, por exemplo, o endereço da escola, Rua Carapocaia, vírgula, e o número 551. E também para separar palavras dentro de uma frase. Então, por exemplo, gosto do sorvete de morango, vírgula, chocolate, vírgula, amendoim e flocos. Lembra que a Pro explicou para vocês que a vírgula, ela substitui o E? Quando a gente está escrevendo uma produção de texto, não pode ter E. Então, a gente deixa só o E por último e vai colocando vírgulas antes disso. Lembra? Então, tá bom. Então, o próximo sinal de pontuação que eu vou explicar para vocês é o ponto e vírgula, já aproveitando a vírgula, que é uma pausa maior do que a vírgula, mas que tem a mesma função, né? É bom que quando a gente encontra uma vírgula, um ponto e vírgula, a gente dá aquela respiradinha e continua a palavrinha, continua o texto. As reticências é um sinal de pontuação que indica que o pensamento foi interrompido, a fala foi interrompida, a frase foi interrompida, foi finalizada. Então, olha só, eu preciso ir à escola, mas reticências. Quer dizer que acabou por aí, não vai dizer o motivo. E os parênteses, o último sinal de pontuação que eu vou explicar para vocês, os parênteses e as aspas. Os parênteses, eles servem para separar ou para colocar uma explicação. Então, por exemplo, a minha mãe, entre parênteses, muito boazinha, disse sim. Então, entre parênteses está uma explicação sobre a minha mãe, ó, muito boazinha. E o aspas, as aspas, elas servem para quê? Elas servem para apresentar, antes e depois, um trecho
que a gente pegou de um texto. Então, quando a gente vai copiar um trecho daquele texto que a gente está estudando, a gente vai lá no texto, pega aquela frase, aquele pedacinho que a gente precisa e coloca aspas antes e aspas depois. É uma citação. É uma escrita que não foi sua, que alguém que escreveu. Bom, agora assistam novamente este vídeo. Façam a leitura do textinho do livro, o textinho do caderno e façam os exercícios, tá bom? Beijo!